Olá, me chamo Adriana Tomazoni, eu sou estudante de psicologia da Unifacvest, estou cursando a segunda fase. Eu vou falar um pouquinho sobre o Covid-19, o novo coronavírus, e também como preservar a saúde mental durante essa pandemia, né? Então, baseado ali em relação ao que eu vou falar, é baseado pela OMS, é a Organização Mundial de Saúde, tá bom, gente? Então, as epidemias, elas costumam geralmente criar um pouquinho de pânico nas pessoas, principalmente quando elas não têm as informações corretas, né? Então, ali, sobre essa doença, né, o caso da infecção sobre o novo coronavírus, esse tipo de situação abala bastante a saúde mental das pessoas, causando estresse, ansiedade, né? E várias outras doenças emocionais. Todo mundo sabe hoje que a maioria das doenças que são ocasionadas nas pessoas já é comprovado cientificamente que vem do nosso emocional, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Mediante essas informações. Então, assim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, publicou algumas orientações em relação ali, né, a se preservar o bem-estar, tanto mental como físico, em relação a essa pandemia, tá? Então, esses recados, vêm desde as atitudes que devemos ter, as maneiras de explicar a situação também para as crianças, para os idosos também, né? Os idosos são meio complicados. São meio teimosos, são igual criança. Então, assim, essas dicas que eu vou estar falando, né, para vocês hoje, em relação ao coronavírus, para manter a saúde mental, é para vocês estarem ali um pouquinho em alerta, tá? Primeiro, não seja preconceituoso, né? O preconceito, a gente, quando soube ali, nossa, o coronavírus veio da China, então é o vírus chinês, e então, assim, a pessoa que veio com coronavírus, então, o primeiro caso do Brasil, ele veio em viagem da Itália, né? Então, não ataque ninguém, gente, né? Então, ninguém de etnias, nacionalidade diferente, né? Estejando infectado ou não, porque o preconceito hoje não ajuda em nada, né? Não rotule os indivíduos atingidos. O que é rotular, gente? Então, hoje a OMS, né, ela quer se referir ao novo caso do coronavírus, a família com Covid-19. Então, tem uma família lá com Covid-19, né? Então, tem gente que quer desumanizá-las, né? A pessoa já tá passando por uma situação difícil. Então, não esqueça que depois da melhora da pessoa, da família que está infectada, ela vai continuar vivendo normalmente, sem falar, né, que ela vai passar somente por essa situação. Então, em vez disso, né, em vez de a gente estar rotulando quem tem Covid, que não é essa forma correta de falar, a gente deve falar que a pessoa está em tratamento contra o Covid-19 e se recuperando. Então, são palavras otimistas que levam a gente a ter uma melhor conscientização em relação a essa pandemia, tá? Evite bombardeio de informações, né? Então, a todo momento, principalmente na mídia, nas redes sociais, a gente também tem dados que todo dia está sendo pessoa morta, confirmando sobre o coronavírus. Então, assim, a gente bombardear esse tipo de informação também não ajuda em nada, né? Então, só vai deixar a pessoa mais ansiosa. Nossa, eu vou ligar a TV e tá aquelas notícias bombardeando. Então, tem muita emissora que é muito sensacionalista. E isso acaba, né, a pessoa vai assistir aquilo, vai elevar o nível de estresse, ansiedade. Então, evitem também esses bombardeios de informações. Claro, né? Você precisa, sim, estar bem informado, mas sempre, pessoal, em fontes confiáveis, tá? Então, assim, como eu falei, evite bombardeios de informações. Orientação das crianças, né? As crianças, né, elas, muitas das vezes, dependendo da idade, elas não entendem que tem o vírus. Porque para a criança, ela precisa ver, né? Precisa ver para poder crer. Então, as crianças, elas já têm um pouco de noção, elas precisam estar cientes do que está acontecendo, né, para ter aqueles cuidados, lavar a mãozinha, como todos os professores hoje,
eles ensinam na escola já, né, para estar tendo a higienização também. E hoje os pais estão tendo maior dificuldade porque as crianças estão em casa, né? Então, em casa ali, eles também precisam ser orientados, então, acabam buscando mais apego e sendo mais exigente com os adultos, né? E sem falar que eles olham muito, né, os adultos. Tenha paciência com os idosos. Em relação aos idosos, os idosos hoje, eles têm uma capacidade, né, de persuasão que, nossa, é igual crianças, são bem teimosos, né? É uma dica crucial, gente. Então, os mais velhos hoje, então ela é uma das principais, é onde os mais velhos, eles são as principais populações que estão mais em risco, né? Então, para sofrer esses tipos de complicações. Então, a gente precisa oferecer recomendações claras sobre a prevenção da enfermidade e tem que repetir quantas vezes forem necessárias, né? Sempre falar de forma calma e respeitosa, né? E então é bom lembrar, né, que essa turma isolada em casa ou no hospital tem a maior probabilidade de se tornar ansiosa, irritada, estressada, agitada, sobretudo com declínio cognitivo, demência também, tá, gente? Então é bem importante nessa hora todo apoio emocional que vocês tiverem para dar será muito bem-vindo, principalmente dos familiares, né? E os cuidados também, outra dica para aquelas pessoas que estão isoladas, né? Se porventura você precisar ficar em casa ou no hospital, a gente precisa muito ter essa cautela com as notícias sensacionalistas, como eu falei, né? Em relação anteriormente, sobre o isolamento físico, a gente precisa se comunicar de qualquer forma, né? Por telefone, pela internet, com os amigos, com os familiares, né? Então, esse é um período de muito estresse, vamos cuidar da nossa saúde mental, né? A gente precisa se exercitar, o sono tem que ficar em dias, né? O alimento saudável, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa também lembrar as autoridades da saúde pública, especialistas do mundo, que os especialistas do mundo, eles estão trabalhando, né, continuamente para garantir melhores cuidados para essas pessoas que estão afetadas, tá? Então, essas foram algumas dicas, tá? Eu espero ter ajudado um pouquinho. O vídeo, ele se estendeu um pouquinho, mas é porque eu fiquei um pouco nervosa. Espero que vocês gostem dessa dica. E muito obrigada, tá, por estarem vendo esse vídeo. Espero ter ajudado um pouquinho a melhorar a nossa saúde emocional. E sem pânico, tá, gente? Que a gente vai passar por tudo isso da melhor maneira possível, tá? Muito obrigada, beijão, até a próxima.